tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou eu aqui de volta para gravar mais um vídeo falando sobre uma coisa que eu gosto muito e que vocês já sabem, é biografias. E hoje eu vou gravar um vídeo da biografia de um homem muito inspirador e ele pregou tanto, mas tanto o evangelho que o corpo dele não aguentou e ele morreu. E esse homem é George Whitefield, isso mesmo. Mais um livrinho da coleção de Homens Piedosos, dessa vez falando sobre a vida de George Whitefield. Não sei se essa é a pronúncia, geralmente tem pessoas que falam Whitefield, tem outras que não falam assim, falam de outra forma, enfim. E o título é O Zelo Evangelístico de George Whitefield. Foi escrito por Steven Lawson, o mesmo escritor do livro passado, certo? De William Tyndale. Então, eu separei duas partes muito importantes da vida desse homem que me inspiram. A primeira parte é em relação à forma de pregação inovadora de George Whitefield. Ele era um homem estudioso da mesma forma, viveu lá por 1700 e alguma coisa na Inglaterra, e ele estudou na Universidade de Oxford e ele se formou em teologia e tal, e ele foi levado, ungido para o diaconato, ungido para trabalhar na igreja. Nessa época eram igrejas presbiterianas, batistas, e ele serviu ao Senhor lá. Tem uma parte bem interessante que eu vou ler para vocês verem. Quando ele foi ungido ao trabalho na casa do Senhor. Ele disse essas palavras: conclamo céus e terra como testemunhas, que quando o bispo impôs suas mãos sobre mim, eu me entreguei como mártir para aquele que foi pendurado na cruz por mim. Então, George Whitefield se entregou totalmente à obra que Deus chamou ele, e apenas com 23 anos de idade ele começou a pregar seus sermões nas igrejas. E ele ficou muito popular, começaram a convidar ele para várias igrejas: vem pregar aqui, vem pregar aqui, vem pregar aqui. E todo mundo gostava dele porque a pregação dele era diferente. A época que ele viveu, os pregadores eram muito assim, monótonos, e eles não pregavam da forma que ele pregava com unção diferente, ele era diferente dos outros. Então o povo chamava ele para tudo que é canto: George. E ele ia pregar. E ele ficou muito popular por causa disso. Só que as pregações dele focavam muito no evangelho, né? E algumas pregações eram de repreensão para a igreja daquela época. Então ele chegou a repreender a igreja dizendo: olha, muitos pregadores que chegam nesses púlpitos aqui não se converteram verdadeiramente. Imagina aí, ele chegava na igreja, estava lá o pregador da igreja, o pastor da igreja, e ele vinha e dizia: olha, o pessoal aqui tá precisando se converter de novo. O pregador chegava lá e dizia: olha, esse pregador aqui tá precisando se converter de novo, vocês estão precisando se converter, vocês estão precisando se converter. Essa era a pregação de George Whitefield. E essa pregação começou a incomodar o pessoal, né? O pessoal começou a ficar: não vou chamar ele para essa minha igreja, não vou chamá-lo. E começaram a espalhar fofocas de Whitefield, começaram a panfletos falando mal dele para que os pastores não chamassem ele para pregar na igreja. E é engraçado que a chama que ardia no coração de George Whitefield era tão grande que ele não queria saber se ele não podia pregar nos púlpitos das igrejas. Foi quando o extraordinário aconteceu. Em 17 de fevereiro de 1739, Whitefield pregou pela primeira vez ao ar livre em Kingswood, um campo nos arredores de Bristol, na Inglaterra. Então foi isso que aconteceu. Ele disse: quer dizer que vocês não vão me chamar mais para pregar? É isso? Então eu vou pregar aqui no meio deste campo, aqui onde estão o pessoal trabalhando lá no carvão, onde está o pessoal trabalhando, eu vou pregar aqui vai ser meu púlpito. E aí ele começou a pregar. Vamos pregar, prega. E de repente o pessoal começou a chegar, nossa, ouvindo a pregação e chorando, pessoas se convertendo, e George chorando enquanto pregava. Começou a juntar uma multidão assim tão grande atrás dele, então ele começou a pregar nos campos, e ele ia, pregava. E ficou tão popular ele que começaram John Wesley
estava lá do outro lado, nos Estados Unidos, os outros pregadores da Nova Inglaterra começaram a convidar George para ir pregar lá também. Então ele começou a viajar para América e começou a pregar lá também. E ele começou a pregar em vários lugares, em várias ilhas da Inglaterra. Ele começou a pregar, pregou muito. E ele pregou durante muitos e muitos anos. E a outra parte da vida dele que me inspira é que ele pregou tanto, ele se desgastou tanto, que as pessoas, quando olhavam pra ele estava lá nos seus 50 anos de idade, e elas diziam que ele aparentava ser muito mais idoso, porque, aqui ó, tem uma fotinha dele, ele aparentava ser muito mais idoso porque ele estava muito desgastado. A história dele foi muito sofrida porque ele realmente se desgastou pelo evangelho. Ele foi casado, ele casou com uma mulher cristã também, e ele teve um filho e o filho dele morreu. E depois de alguns anos a esposa dele morreu e ele fez o velório dela pregando lá em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então o foco dele era Jesus, o foco dele era a pregação do evangelho, o foco dele era o céu. Então ele ficava triste, ele ficava desgastado com tudo isso que estava acontecendo na vida dele, era muito triste, mas isso não impedia de pregar, ele continuava pregando, sabe? Continuava pregando e pregando, até que chegou um dia que ele pregou tanto, estava tão desgastado, já tão doente, que aqui conta também a parte da morte dele. Aqui diz que Whitefield pregou seu último sermão em 29 de setembro de 1970. Antes dele chegar ao púlpito da pregação, ele fez uma oração ao Senhor e ele disse essas palavras: se eu ainda não tiver acabado o meu curso, permita que eu vá e fale por ti mais uma vez nos campos. Cele a tua verdade, volte para casa e morra. E foi isso que aconteceu. Ele ainda pregou mais uma vez, ele pegou o seu cavalo, foi para Newburyport, em Massachusetts. Ele pregou, dirigiu-se ao grupo de pessoas que se reunia na casa do pastor ao sábado à noite. Ele pregou lá, mas no dia 30 de setembro de 1770, no domingo, aproximadamente 6 da manhã, George deu o seu último fôlego de vida. Isso mesmo. Essa é a história de um homem que pregou o evangelho até morrer. Mas o que me inspira na história de George Whitefield é que ele se desgastou pela pregação do evangelho. Ele não viu limites no chamado que Deus tinha para ele, que era a pregação do evangelho. Pregue o evangelho de todas as formas possíveis. Viva o evangelho, se desgaste pelo evangelho até que você morra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história de George Whitefield. Se vocês se interessarem, vão lá, comprem as biografias, leiam, se edifiquem e comecem a se inspirar na vida de pessoas que foram exemplo no reino de Deus. Então é isso. Valeu por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que vocês gostem dessa série de biografias que eu estou colocando nesse canal no YouTube. É bem simples, é bem objetivo, mas é algo que eu gosto de fazer. Então é isso, pessoal.